Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 aos Coríntios, capítulos 1 a 3. Se no início da carta de Paulo aos Romanos nós vimos a grande ênfase do apóstolo em relação ao Evangelho, em 1 aos Coríntios nós vemos Paulo enfatizando a pessoa de Cristo Jesus. Paulo, que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E começa dando graças a Deus pela graça que foi dada àquela igreja em Cristo Jesus, pelo testemunho de Cristo que tem sido confirmado neles, de forma que estão supridos de todos os dons, não falta nenhum dom, enquanto eles aguardam a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele tem certeza que Deus os manterá firmes e irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual eles também foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Apesar de terem sido chamados para a comunhão de Jesus Cristo, havia muita divisão no meio da igreja de Corinto. E esse problema é tratado por Paulo a partir do versículo 10 do capítulo 1. Paulo pede que eles andem de comum acordo, de que não haja divisões no meio deles, pelo contrário, que estejam todos unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A razão dessa advertência de Paulo, dessa exortação, é porque havia brigas entre eles. Eles eram partidários. Alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. As divisões prejudicavam o andamento da igreja de Corinto. Paulo então os chama para novamente considerarem a centralidade da mensagem da cruz, da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Para aqueles que estão unidos a Cristo, Ele é a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção da parte de Deus. E foi essa mensagem centrada no Cristo crucificado que foi pregada por Paulo enquanto esteve com os irmãos de Corinto. A mensagem pregada por Paulo é fundamentada na sabedoria de Deus, uma sabedoria que foi rejeitada pelos governantes deste século, pois não compreendiam essa mensagem. A mensagem só era compreendida por aqueles que tinham o Espírito de Deus, o Espírito que permitia que eles conhecessem a Deus, aquilo que foi dado gratuitamente a eles. No capítulo 3, Paulo volta a enfatizar aquilo que está dizendo, o contraste entre a pregação que ele anunciou e a condição da igreja de Corinto, dividida pelas brigas internas. Paulo reconhece que deve continuar dando leite, pois o povo de Corinto ainda não tinha maturidade para receber ensinos mais profundos, precisavam novamente ouvir dos fundamentos básicos da obra de Cristo. E essa imaturidade era comprovada pelas brigas que existiam. Se havia ciúmes e brigas entre eles, queria dizer que eles eram carnais e andam segundo os padrões dos homens. Paulo então passa a corrigir o erro, dizendo que nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas são alguma coisa, mas Deus é o fundador dessa obra. É Ele que deve ser glorificado em tudo isso. Quem planta e quem rega não tem nenhum valor, mas é Deus quem dá o crescimento e deve ser glorificado em tudo isso. De forma que Paulo é apenas cooperador de Deus, Apolo também é apenas um cooperador de Deus, e a igreja de Corinto é a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Por isso é necessário lembrar que o importante está no fundamento. O único fundamento que deve ser lançado àquela igreja deve ser Jesus Cristo. Por isso ninguém deve se enganar. Não sejam sábios conforme o mundo, mas sejam sábios diante da pregação do Evangelho, porque eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo corrige as divisões que existiam na igreja de Corinto, apontando para Cristo. A loucura da pregação de Cristo é totalmente contrária àquilo que o mundo espera. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus pediam sinais, mas Cristo é a loucura da pregação. É a sabedoria de Deus que não é compreendida pelo mundo. E é essa aparente loucura que era tão necessária para a igreja de Corinto, a centralidade de Cristo. Se Cristo se deu pela igreja de Corinto, era necessário que eles estivessem unidos em um mesmo propósito, unidos com a mesma missão.
a de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. É por meio dessa fixação na pessoa de Cristo, do único fundamento possível, que Paulo está preparando o terreno para tratar de outros problemas presentes na igreja de Corinto. Diante da centralidade de Cristo nesses capítulos, não é difícil notarmos como Cristo é engrandecido nesses textos. Ele é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus que se revelou na cruz. Ele é o único fundamento da igreja, aquele em quem todos são feitos um só povo, o povo de Deus. Ele é quem estabelece o propósito que deve unir a sua igreja tão diversa. Ele deu seu Espírito para que os seus irmãos, a sua igreja, compreenda e sustente a pregação do Evangelho. Por isso, aqueles que pregam não devem pregar segundo a sabedoria humana, mas segundo a sabedoria de Deus, anunciando o único fundamento que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem estabelece a comunhão da igreja e organiza todas as coisas sob o seu governo. Esses textos nos ensinam a baixarmos as armas, a derrubarmos os muros que fazem separações antibíblicas em meio à igreja. Paulo não está ensinando aqui que a doutrina é irrelevante, que o ensino é desprezível e que qualquer que seja a doutrina, mesmo que herética, deve ser aceita. Não é essa a intenção do apóstolo aqui. Mas recomendar à igreja que a centralidade de Cristo seja retomada, que Cristo, estando no centro, haja união na igreja. O problema da igreja de Corinto, e o ensino de Paulo aqui, é sobre a falsa esperança que alimentava o coração da igreja de Corinto. Eles eram orgulhosos das coisas erradas, eram orgulhosos da linha que adotavam e não da verdade que há na cruz de Cristo. Se orgulhavam de seu próprio conhecimento e não da cruz de Cristo que os trouxe salvação. Somos chamados, portanto, a encontrarmos prazer, satisfação, contentamento na obra de Cristo, em saber que Cristo morreu por nós e que agora está exaltado à destra do Pai. Que nós vivamos com a esperança do Evangelho em nosso coração, com a glória de Cristo diante dos olhos, promovendo a união em nossa igreja, a fim de que todos nós continuemos vivendo para a glória de Cristo.